Para a galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2024, semifinal, segunda partida. No sábado, já tivemos o primeiro semifinalista, que foi o Atlético Mineiro, jogando em São Januário, empatou de 1-1 e, como tinha vencido em casa por 2-1, se classificou à final. E neste domingo, no Rio, chuvoso, São Paulo, não sei se estava chovendo, grama sintética, mando de campo do Coringão, do Timão, torcida indo mais de 40 mil, precisando reverter o resultado, porque perdeu o primeiro jogo por 1-0 aqui no Maracanã, se enfrentaram. E como no sábado, aonde o Atlético Mineiro foi o visitante e empatou e se classificou porque tinha vencido a primeira, aconteceu exatamente a mesma coisa. Flamengo jogou, venceu a primeira, com muita dificuldade, empatou em 0-0 e está na final. Agora teremos uma final dia 3 e dia 10 de novembro entre Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo e Atlético Mineiro. Os dois times, Atlético e Flamengo, venceram a primeira em casa e conseguiram a classificação fora, empatando os seus jogos. Vasco e Atlético 1-1, Corinthians e Flamengo 0-0. Agora vão fazer a final. O Atlético Mineiro a gente sabe como é que chegou à final. A gente fez um vídeo aqui falando sobre o jogo. E como é que o Flamengo chegou a essa final? Por que o Corinthians não chegou a essa final? Eu vou te dizer o seguinte. Pelo que foi o jogo entre Vasco e Corinthians, se tinha um time que merecia até chegar à final pelo desempenho na semifinal, esse time era o Vasco, não era o Corinthians. E aí eu vou ser bem curto e grosso nesse jogo Corinthians e Flamengo. O Corinthians teve um pequeno momento que foi melhor do que o Flamengo no primeiro jogo. Nesse jogo desse domingo, aonde o Corinthians passou 75% do tempo com um jogador a mais, o Corinthians não produziu para se classificar. O Corinthians não produziu. Eu vou te dizer mais. O treinador do Corinthians errou nas substituições. Foi afobado o treinador do Corinthians. Diferentemente do treinador do Flamengo, que é novo, quarto jogo como técnico profissional, foi muito melhor do que o Ramon. E a gente vai falar sobre o jogo e sobre a classificação do Flamengo, que foi merecido. O Corinthians merecia ter tomado um saco no primeiro tempo do primeiro jogo. O Corinthians era para ter sido eliminado no primeiro tempo do primeiro jogo, só para lembrar. O segundo tempo deu uma amenizada e o Corinthians só perdeu por 1-0 no primeiro jogo. Então o Corinthians tem que lamber os beiços, porque só perdeu. Mas o Corinthians meteu uma bola na trave no primeiro jogo, coisa e tal. Mas era para ter tomado uns 3 ou 4 no primeiro jogo. Isso não aconteceu. Deu a esperança. E no segundo jogo, irmão, o Corinthians, com um jogador a mais desde os 28 minutos do primeiro tempo. Pô, irmão, quem viu o jogo sabe do que eu estou falando. O Corinthians produziu muito pouco. Muito pouco. E eu vou repetir. O treinador do Corinthians errou. Errou nas substituições. Foi afobado. Foi garoto.
Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Corinthians, meu amigo torcedor do Flamengo, que está feliz de orelha a orelha, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos pegar aqui rapidamente os números. Bom, vou botar aqui meu óculos, né? O Corinthians deu 14 chutes, o Flamengo 5. O Corinthians deu 6 chutes em direção ao gol, o Flamengo nenhum. Bom, esse número está errado. Esse número está errado. Por que está errado? Porque o Flamengo fez um gol. Aí, como foi anulado o gol, né? Que marcaram lá as linhas, pá, coisa e tal, sei lá, tiraram. E o Flamengo deu um chute em direção a gol, sim. O tanto que teve um gol anulado. Se teve um gol nesse jogo, foi do Flamengo, que foi anulado. E aí, alguns podem criticar pá, a marca, mas eu acho que a marca ali, pelo que eu vi, não estava tão errada assim. Mas, realmente, o Flamengo iria chutar menos do que o Corinthians. Por quê? Porque o Flamengo, com 28 minutos, o Bruno Henrique, e não é a primeira vez, tá? Não é a primeira vez que o Bruno Henrique é expulso dessa maneira. Eu estava tentando lembrar qual foi o time que o Bruno Henrique teve uma expulsão quase igual. Quase igual. Suspendendo as pernas lá em cima, acertando o jogador adversário. A gente já viu isso acontecer com o Felipe Melo numa Copa do Mundo, que ele jogou as pernas lá em cima, mas o Bruno Henrique, o tempo que o Bruno Henrique está no Flamengo, ele já teve 6 expulsões. Tá? 6 expulsões. E ele fez por intenção? Não. Ele estava só olhando a bola? Sim, ele estava só olhando a bola. Mas, irmão, porra, você suspender a perna naquela altura, você pedir para se ferrar, irmão. É você pedir para se ferrar. O Bruno Henrique foi imprudente. Foi juvenil. Ah, mas ele só estava olhando para a bola. Porra, irmão. Só olhando para a bola e vai suspender a perna daquela altura. Ele está pedindo para se ferrar. Na boa, não tem, na minha opinião, não tem nenhuma justificativa para o Bruno Henrique ter aberto o compasso do jeito que ele abriu para pegar a bola lá em cima, irmão. E aí, pior, quem viu a imagem percebe que quando ele acerta o Mateuzinho, ele ainda deixa mais a perna, ele não tem como tirar. A impressão que dá é que ele empurra. E ficou mais feio. Expulsão justa, na minha opinião. Cartão vermelho direto, justo. Não tem nem como justificar. Ah, foi sem querer? Foi. Mas, irmão, não tem nem como justificar. Mas até a expulsão do Bruno Henrique, o Flamengo teve a posse de bola, teve o controle do jogo, teve ali uma chance para cada lado. O Flamengo fez o gol. Acho que foi o Yuri Alberto que chutou uma bola, também se eu não estiver enganado, e o Rossi pegou. Não tivemos muitas chances nesses 28 minutos, mas teve acho que uma ou duas chances para cada lado e o gol do Flamengo. Jogo muito parelho, mas o Flamengo com mais domínio territorial. E para o Flamengo que estava com empate na mão, o Flamengo estava controlando do jeito que queria. E o Corinthians, em momento nenhum desses 28 minutos que estava 11 contra 11, o Corinthians se impôs, querendo mostrar, olha só, eu vou fazer o gol. Em momento nenhum dos 28 minutos, o Corinthians se impôs em cima do Flamengo, mostrando que iria fazer o gol. O jogo estava muito parelho. E aí, tem a expulsão. O que geralmente se faz? Expulsou ali o atacante. Nem mexe. Muitos treinadores não iam nem mexer. Né? Deixava o Gabigol ali na frente. Ele 4-4-1. Mas aí vem um detalhe. O Felipe Luiz bota o Fabrício Bruno. Na hora, eu tenho certeza que muita gente não entendeu.
Mas quem viu a entrevista do Felipe Luiz, o Felipe Luiz falou: eu treinei isso, caso acontecesse. Ou seja, o Felipe Luiz treinou aquela formação com uma linha de 5, caso ele perdesse algum jogador. Visionário, parceiro. Visionário. Mas faz parte do treinamento. Faz parte do treinador. Ele tem que pensar isso. Como ele tinha que treinar pênalti também. E aí os jogadores já sabem o que fazer. O Flamengo fez uma linha de 3, com 3 zagueiros. Os 2 volantes fez uma linha de 5. 3 zagueiros e os 2 laterais. Fazendo 5-3-1. Tirou o Gabigol, deixou o Arrascaeta lá na frente. O Arrascaeta, obviamente, não ia render. E nitidamente o De La Cruz não estava muito confortável. E aí, falei, bom, segundo tempo ele vai tirar o De La Cruz. Ele vai botar o Arrascaeta mais para trás e vai botar um cara de velocidade na frente. Imaginei o Michael. Então ele fez essa linha. 5-3-1. E o Corinthians pouco conseguiu chegar para criar a situação de gol no primeiro tempo. Teve um chute, uma cabeçada, um negócio, mas o Corinthians não conseguia criar, não conseguia. Tentava jogar pelos lados ali, tentar abrir o campo, só que como o Flamengo estava fazendo com a linha de 5, o Corinthians não conseguia abrir o campo. E o Corinthians não tinha imaginação. Ou seja, o Flamengo jogou o primeiro tempo, metade do primeiro tempo ali, com um jogador a menos, mas mesmo assim, em momento nenhum, o Corinthians conseguiu se impor. Óbvio, quando o Flamengo perdeu um jogador, o Flamengo recuou, deu a bola para o Corinthians e o Corinthians tinha que criar. E o Felipe Luiz deixou ali os jogadores no meio campo. Não tinha jogador de muita velocidade, o único de velocidade que tinha era o Wesley, né? Mas o Flamengo, acho que ele pensou, bom, vou segurar esse 0-0 no primeiro tempo. E ficou ali. Defensivamente, o Flamengo foi quase que perfeito, irmão. Teve uma outra falha, mas quase perfeito. O Pulgar fez uma partida esplêndida. E a criação do Corinthians foi quase nula. A criação do Corinthians foi quase nula. Aí vai para o segundo tempo, né? Felipe Luiz tira o Alexandro, que é mais marcador, e bota o Ayrton Lucas. Aí o Flamengo fica com 2 jogadores de velocidade, flecha. E o treinador do Corinthians bota 2 jogadores ali para frente. Começa, na minha opinião, ali o treinador do Corinthians a errar. Porque o segundo tempo, muito poucas vezes, o Corinthians conseguiu abafar e ficar com aquela sensação que agora o gol vai sair. Teve um outro momento que era óbvio que o Corinthians ia para cima, o Flamengo estava com 1 a menos, mas você não via no Corinthians aquela pressão absurda que de uma hora para outra o gol vai sair. E teve um lance no primeiro tempo que quase saiu gol do Flamengo, que a bola foi tirada quase que em cima da linha. Esqueci de falar. Ou seja, o Flamengo com 1 a menos, as 2 chances claras de sair gol foram do Flamengo. O gol anulado e esse gol em cima da linha ali, que todo mundo chuta por coisa e tal, o Neneca tira. E aí o Corinthians muda. Bota esses 2. O time que já estava sem criação fica com menos criação ainda. E o Flamengo ali atrás. Só que o De La Cruz se machuca. Aí o Felipe Luiz tem que fazer mais uma mudança. Bota o Alcaraz. Bom, continua a mesma coisa. Só que o Alcaraz com mais vigor físico que o De La Cruz. E continua ali, tentando segurar a bola com um jogador a menos, que já tinha sido expulso, e um a menos que o Arrascaeta não estava conseguindo mais andar. Então o Flamengo estava fazendo 5-3. Aquele que era o Arrascaeta não estava funcionando. Ele andava para lá e para cá, mas estava cansado. Então o Flamengo ficou jogando, marcando com 8 e tentando segurar a bola. E aí o treinador do Corinthians faz mais substituição. Nas outras substituições, o treinador do Corinthians escaralha de vez o esquema do Corinthians. E o Corinthians fica aberto. E aí o Flamengo começa a jogar. Quem viu o jogo, viu que
Dos 30 minutos para lá, o Flamengo encontrou o espaço e começou a tocar. E o Flamengo ficou mais perigoso que o Corinthians. E o Flamengo chegou à frente que começou a tocar. O Corinthians ficou um buraco no meio, porque não tinha mais ninguém marcando. Botou uma porrada de atacante. Aí ficou com a defesa, um monte de atacante e ninguém no meio. Aí entrou lá qual é o nome do cara que vinha para fora? E até falaram que ele poderia ter vindo pro Flamengo. Qual é o nome dele? Coronado, acho que é isso. Deixa eu dar uma pegada aqui. Deixa eu ver aqui. O Coronado errou uns 2 ou 3 passos, não jogou nada. Félix Torres tentou alguma coisa, mas também nada. O Pedro Henrique entrou só para dar uma banda no Wesley. Ou seja, as substituições que eles fizeram, que o Corinthians fez, não surtiu efeito nenhum. Por quê? Ninguém criava. O Coronado entrou para criar e não conseguiu. E o Garro ficou ali sem muita opção. Por quê? Porque não tinha para quem tocar. Ele tirou o Thales, tirou o Martinez, e aí ficou o Romero por um lado, o Flamengo estava com linha de 5, ele não conseguia jogar, ele não tinha espaço, aí botou mais jogadores que precisavam de espaço, ele botou jogadores que precisavam de espaço, ele não botou jogadores que davam um drible curto. Ou seja, as substituições dele não deram certo, e na minha opinião as substituições foram erradas. E aí, mais no final do jogo, Felipe tira o Arrascaeta e coloca o Plata, que aí tinha mais vigor físico, velocidade, até ganhou algumas bolas no mano a mano. Teve uma oportunidade que ele jogou na frente, mas ele se atrapalhou um pouco. Mas o Flamengo, no final do jogo, acabou sendo mais perigoso do que o Corinthians, porque as mexidas do Corinthians desmantelaram tudo e a marcação, e ficou um time com 2 blocos, um defendendo e o outro atacando, mas sem criação. E o Flamengo, muito bem postado ali, fazendo uma linha de 5, outra de 3. E foi, irmão, guerreiro. E taticamente, na minha opinião, o Flamengo, mesmo com 10 jogadores, o Flamengo foi bem superior ao Corinthians em relação à tática. Então, parceiro, perfeito o que o Felipe Luiz fez. Deu certo, funcionou. Então, amigo, não tenho o que reclamar. Agora é só chorar na cama, que é lugar quente para os corintianos e para o Flamengo. Respirar, porque agora tem Campeonato Brasileiro e só dia 3 tem a Copa do Brasil. Então tem aí mais uns 2 semanas aí para o Flamengo respirar, jogar o Campeonato Brasileiro, tentar ali ficar entre os 4 lugares, que eu acho que o Flamengo título é muito difícil, o Palmeiras e o Botafogo vão ter que errarem muito, né? Mas o Flamengo fica ali entre os 4 para ir para uma Libertadores direto. De repente vai até pela Copa do Brasil. Mas ficar ali, brigar ali por uma terceira colocação, hoje contra o Fortaleza. Então, na minha opinião, o empate justo de 0-0. Porque as melhores chances. O Rossi fez uma ou outra defesa? Fez. 2, 3 defesas ali com o Yuri Alberto. O Yuri Alberto foi acionado, mas não muito, justamente pela falta de criação. Mas, irmão, o gol que foi anulado foi do Flamengo. E o perigo maior de gol também foi do Flamengo. Então, irmão, justo para mim a classificação do Flamengo para a final. E, vou repetir, em 180 minutos, o Corinthians, se teve uns 15 minutinhos, 20 minutinhos de superioridade sobre o Flamengo, foi muito. Eu não posso contar você jogar 75 minutos com um jogador a menos e o Corinthians produziu o que produziu. Muito pouco. Classificação justa do Flamengo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.